O presidente prepara uma saída à la Trump, né? Ele está prevendo uma eventual derrota eleitoral em 2022 e está mentindo, está tentando jogar na confusão. E quando ele questiona a lisura do voto eletrônico, ele está questionando todos os resultados eleitorais da história recente do Brasil, inclusive o resultado eleitoral que deu vitória a ele. Aí ele inventou que, na verdade, ele havia ganho no primeiro turno, né, e que ele tem as provas disso. Acho que o presidente do TSE, o ministro Barroso, tem que pedir que ele apresente essas provas. A Justiça Eleitoral tem que cobrar do presidente da República, e nós também, que ele apresente ao país as provas da fraude, porque é muito grave. Né? E se ele não apresenta essas provas, ele está incorrendo em crime. Ele está cobertando um crime. Ele sabe que existe uma fraude e não está apresentando a prova. Claro que ele está mentindo. Né? A mentira, a fake news, é um método do presidente da República. Isso é inaceitável. O presidente, quando faz isso, enfraquece a democracia brasileira, porque ele tira a credibilidade do sistema de votação. Eu vi o Trump fazer isso nos Estados Unidos no ano passado, quando questionava o voto pelo correio lá, que é um voto que remontava à Guerra Civil Americana, à Guerra da Secessão. Portanto, o Bolsonaro ele está adotando uma retórica golpista, é um caminho golpista. Em algum momento, ele vai tentar dar um golpe, ele vai tentar dar um golpe na democracia. Eu acho que a sociedade brasileira é complexa e tem força para resistir a essa ameaça golpista do Bolsonaro. Mas todo dia ele vai lá e esgarça a relação dele com as instituições. O Bolsonaro tem um projeto de destruição institucional do Brasil, né? Quando ele mente sobre o TCU, quando ele mente sobre a Justiça Eleitoral, quando ele mente sobre os dados da saúde, quando ele mente sobre o tratamento precoce, quando ele mente dizendo que preserva o meio ambiente, está destruindo o meio ambiente. Portanto, é muito sério o que está acontecendo no Brasil, e a sociedade civil como um todo, inclusive nós da imprensa, temos que ter muito claro: o que está em debate no Brasil é um projeto entre a democracia e a barbárie. É democracia ou civilização. O Bolsonaro civilização ou barbárie, me desculpe. O Bolsonaro ele defende a barbárie. Ele quer enfraquecer as instituições brasileiras. Todos esses candidatos a presidente, o Lula, o Ciro, quem não é candidato a presidente, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o Amoedo do Novo, que já se lançou, o Dória, governador de São Paulo, que eventualmente pode se lançar, eles todos deveriam conversar sobre a ameaça que é uma vitória do Bolsonaro em 2022, porque aí o Brasil pode seguir um caminho como o da Hungria, como o da Polônia. A gente está muito atento para não permitir que isso aconteça para o Brasil, porque o Bolsonaro ele não convive bem com a democracia, ele ameaça a democracia, ele procura usar as polícias militares nos estados por um projeto de poder dele. Isso é muito grave. E as Forças Armadas são o tempo todo atiçadas por ele. Né? O tempo inteiro ele diz que as Forças Armadas garantem a democracia no Brasil. Não, senhor, é mentira. O que garante a democracia no Brasil é um documento chamado Constituição, no qual as Forças Armadas têm de obedecer ao poder civil. Então, a sociedade civil como um todo, inclusive a imprensa, os candidatos à presidência da República no ano que vem, tem que ter muito claro que a gente está entre barbárie e civilização, entre democracia e autoritarismo. E é preciso enfrentar isso com muita força. Por isso que o Supremo não pode se curvar. Por isso que é muito grave, Diego, que o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, tente acobertar esses atos antidemocráticos, como ele tentou. Se não fosse o ministro Alexandre de Moraes tirar o segredo, a gente não saberia de algumas coisas. E é muito grave o Arthur Lira, presidente da Câmara, continuar sentado em cima dos pedidos de impeachment, com tantos crimes de responsabilidade, tantos crimes comuns que o presidente cometeu. Diego.